Como que eu mantenho meu backup protegido e seguro? Que bom que você perguntou, Giovanni. Primeiramente, a gente tem que aceitar que não existe 100% de proteção. Então, não importa o que você faça, você nunca vai estar 100% protegido. Se você pegar seu servidor, colocar ele dentro de um cofre, colocar ele no meio de uma montanha, protegido por um monte de guarda, esse backup não vai estar 100% protegido. Pode acontecer algum desastre natural, a montanha cair em cima dele e você perder esse dado, né? Só que quando a gente pensa em proteção de dados, a gente pensa em camadas de proteção e em tecnologias e boas práticas que a gente pode utilizar para proteger esse dado. E então, pensando na plata, né, num cenário onde a gente vai entregar para um cliente uma solução de proteção de dados. Eu vou citar algumas boas práticas, né, num cenário onde a gente vai aplicar a proteção de dados para o cliente. Então, primeiramente, a gente vai configurar, né, o nosso console, que vai ser o nosso orquestrador, que é o Vim Backup Replication, que vai ser responsável pela orquestração dos backups, né, do meu dado. Então, a gente vai criar primeiro um servidor, um Vim Server, vai instalar o Vim Backup Replication e a gente vai manter esse servidor isolado. Então, a gente não vai acessar, mas ele vai delimitar o máximo acesso possível a esse servidor. A gente vai criar um console numa outra máquina, e aí esse console a gente vai apontar para o nosso Vim Backup Replication, e nesse console a gente vai criar os nossos jobs de backup, né? Mas antes a gente tem uma outra camada, que é a camada do múltiplo fator de autenticação dentro do Vim Backup Replication. Então, com o múltiplo fator de autenticação, a gente impede que mesmo que um atacante tenha acesso às minhas credenciais, ele vai conseguir ter acesso ao meu console. A partir disso, a gente vai criar um job de backup. E nesse job de backup eu consigo definir para que ele mantenha os meus backups criptografados. Ele vai aplicar a criptografia tanto para o backup que estiver local, armazenado no meu storage local, quanto para o backup que for enviado para qualquer outro lugar, né? Além de aplicar isso, a gente vai pensar também aonde que a gente vai armazenar, né, esse backup. Então, pensando nisso, a gente pode utilizar alguns storages, como por exemplo o Exagrid, que são específicos para isso e que é um storage que tem a feature da imutabilidade. Então, a gente pode aplicar imutabilidade para ele, que a imutabilidade vai garantir que, mesmo que seu atacante consiga o seu duplo fator de autenticação, consiga sua credencial, tenha um usuário administrador, tente deletar teu backup, ele não vai conseguir. Então, a gente tem mais uma camada.